Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula, né, de geometria, fechando aí os nossos ciclos, né? Vocês conseguiram concluir as 3 primeiras quinzenas com o professor Iranildo, né? E aí nós temos essas últimas quinzenas para fechar a unidade. Quero lembrar que esta semana, né, a aula de hoje será avaliada em 2 pontos. Então, eu peço que vocês façam direitinho tudo que eu estiver compartilhando nesse vídeo e pedindo como orientação nas atividades. Beleza? Então, a aula de hoje ela será avaliada em 2 pontos, juntamente com as atividades propostas, né? O desafio do dia. A nossa próxima quinzena ela será avaliada em 3 pontos, ou seja, temos aí 2 quinzenas para encerrarmos a nossa terceira unidade. Vocês fizeram 3 quinzenas com o professor Iranildo, foi avaliado em 5 pontos, e vocês farão mais 2 quinzenas comigo, também valendo 5 pontos. Porque a sexta quinzena, sexta e sétima quinzena, ela será reservada para o pessoal que ficar com pendências nas atividades que não atingirem a pontuação para aprovação. Será o período de recuperação, beleza? Então, vocês que querem já ficar de férias, né, que tem o pensamento positivo de fazer tudo direitinho para poder se livrar de problemas, né, vocês terão mais 2 quinzenas, então temos a quinzena de hoje, será avaliada em 2 pontos, e o nosso próximo encontro, né, na próxima quinzena, ou seja, a sexta quinzena, ela será reservada para recuperação. Hoje é a quarta quinzena, a quinta quinzena será avaliada em 3 pontos, então peço que todos assistam às próximas aulas sem estresse, sem nenhuma dificuldade, né? E se sentir essa dificuldade, que vocês possam entrar no PV para que possam tirar a dúvida de vocês, ok? Então, eu estarei fechando, encerrando o ciclo da terceira unidade com vocês. Se vocês tiverem alguma pendência com o professor Iranildo, eu peço que vocês enviem a atividade para ele, para que vocês possam ficar em dias, né? Não ficar aí em recuperação porque não enviou determinada atividade, inclusive as minhas, ok? Eu estarei postando minhas atividades na plataforma do professor Iranildo para que as notas fiquem em conjunto, ok? E eu posso também saber quem são os alunos que fizeram as atividades ou os alunos que não fizeram. Não deixe de visualizar o vídeo, e a visualização do vídeo também terá fundamental importância na resolução das atividades propostas no dia de hoje. Ok? Vamos lá? O vídeo será postado neste momento, às 10h20, né? E 11 horas eu estarei enviando a atividade como desafio do dia, a atividade avaliativa. E a temática de hoje é sobre volume dos sólidos geométricos, né? Vocês estudaram as figuras planas e eu estarei trabalhando com vocês na aula de hoje, volume dos sólidos geométricos. Dentro dessa temática, nós estaremos fazendo uma análise maior em relação às unidades de medida de volume, o estudo do volume do cubo e bloco retangular, bem como o volume de cilindro, ok? Vamos nós. Próxima situação, vamos só relembrar aqui o conceito de sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? Sólidos geométricos são regiões do espaço limitadas por uma superfície fechada e que contém 3 dimensões, sendo elas a largura, a altura e o comprimento. Aqui nós temos 8 tipos de sólidos, né? Nós temos o cubo, o bloco retangular, como vocês queiram chamar, o cone, o prisma. Aqui nós temos o prisma também, né? Aqui é o prisma hexagonal, aqui é o prisma triangular, né? Ou, no caso aqui, se for 4 lados, aqui nós temos o prisma quadrangular, o cilindro, o cubo triangular, né? No caso aqui o prisma triangular, aqui é o quadrangular, né? E aqui o prisma hexagonal. Então, o prisma triangular terá 3 lados, né? 3 dimensões, o hexagonal 6 lados,
tem o prisma pentagonal com 5 lados, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, prisma pentagonal, mas também existe o prisma hexagonal, que é o que possui 6 lados, aqui o 8, né? Então, revendo aí, relembrando, cubo, cone, prisma pentagonal, porque possui 5 lados, prisma quadrangular, aqui o triangular são 3 lados, quadrangular, 4 lados, o cilindro, o prisma triagonal e o prisma hexagonal. Mas vamos, como eu disse, vamos nos aprofundar em 3 situações. Vamos à próxima situação. Como calcular o volume de sólidos geométricos? Com essezinho aqui, mas considere aí como calcular o volume de sólidos geométricos. Aqui nós temos algumas regras, mas para saber qual delas utilizar, nós vamos analisar a figura geométrica, o cubo geométrico, né? No caso, o sólido geométrico. E aqui nós temos a situação. Se for uma pirâmide, né? Se a análise for para ser calculada o volume de uma pirâmide, nós iremos multiplicar a área da base, AB significa a área da base, vezes a altura e dividir por 3. Se for o cone, nós iremos pegar π tem um valor fixo de 3,14, né? O valor é um número irracional, cujo valor fixo, né? Esse símbolozinho é o símbolo do π. Quanto vale um π? 3,14. R significa raio, né? Que é a distância na base central aqui, ó, do cone. Nós temos uma esfera, e aí, no caso, o círculo, né? E a esfera está aqui, então, no círculo, do centro à aresta desse círculo, nós temos o raio. E levamos esse raio ao quadrado, multiplicamos pela altura. E também dividimos por 3. Se for um cilindro, o volume, V significa volume, pego o valor de π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Eu vou dividir por 3 se for um cone. Se for cilindro, eu só faço a multiplicação. Não esquecendo que o raio tem que ser ao quadrado, para representar a área da base juntamente com o valor π. Se for o prisma, não importa que tipo de prisma seja, eu vou pegar a área da base do prisma vezes a altura. A área das figuras geométricas vocês estudaram nas 3 primeiras quinzenas com o professor Iranil. Cubo, nós temos o cubo de lados iguais e o cubo, obviamente, né, retangular com lados diferentes. Se for o cubo regular, ou seja, com lados iguais, multiplicamos o valor da aresta, o valor do lado, ao cubo, né? Se for um cubo com laterais diferentes, né? Largura, comprimento e altura diferentes, então, nós multiplicamos os 3 valores, que no caso é a área da base vezes a altura. E temos também a questão da esfera. A esfera é o volume da esfera, eu vou pegar 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Mas nesta semana, nós trabalharemos apenas 3 situações. A situação do cilindro e a situação do cubo. O cubo regular e o cubo irregular. Só essas 3 situações. As demais a gente vai estudar no nosso próximo encontro. Então, aqui são apenas o nome das figuras geométricas, o nome dos sólidos geométricos, né? Então, quais são os sólidos geométricos que nós estamos trabalhando aqui? Pirâmide, né, que estamos visualizando aqui. Pirâmide, cone, cilindro, prisma, cubo e esfera. Dessas 6 imagens, desses 6 sólidos, quais deles nós estaremos trabalhando na aula de hoje? O cilindro e o cubo. Vamos seguir? Seguindo, é preciso também lembrar que temos que analisar a unidade de medida do volume. E quais são as unidades de medida desse volume? Nós temos o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, o metro cúbico, o decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. São aí 7 unidades de medida para volume. Dessas 7 unidades, quais são as mais utilizadas? Metros cúbicos e centímetros cúbicos. Não estou dizendo que as demais unidades não serão utilizadas. Estou aqui afirmando quais as principais unidades de medida de volume, ou seja, quais são as mais utilizadas por nós diariamente, ou quando necessário, né? Então, as mais utilizadas aqui, nós temos 7 unidades, e das 7 unidades, quais são as mais utilizadas?
metros cúbicos e centímetros cúbicos. Estou aqui afirmando situações que estarei cobrando de vocês na atividade avaliativa do dia. Ok? Então, guarda aí a informação. E aí, como calcular o volume do cubo? O volume do cubo, nós multiplicaremos base, a área da base, vezes a altura. Isso quando o cubo tiver valores, dimensões opostas. Se for valores iguais, multiplica os três valores, a aresta ao cubo. No caso, comprimento, largura e altura. Não importa que valor tenha, seja igual ou diferente, você vai multiplicar os três valores para representar o volume desse cubo. Por isso que as unidades são todas elevadas ao cubo, porque estaremos sempre multiplicando três valores. Ok? Vamos seguir. Seguindo, nós temos aqui o exemplo. Vamos considerar que nós temos um aquário, né, nesse bloco retangular. E eu quero saber qual é o volume deste aquário, né? Qual é o volume desse cubo retangular. Eu pego o comprimento de 3 decímetros, observe que aqui tem dm significa decímetro, a largura de 1 decímetro e a altura de 2 decímetros. Então, multiplico 3 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Nós temos 6 decímetros ao cubo. Ao cubo porque são 3 unidades iguais. Certo? Então, seria aqui o volume desse cubo retangular. Qual é a regra para calcular o volume de um cubo retangular? Comprimento, largura e altura. Volume igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Ok? E vamos considerar uma situação problema aqui. Ó. Vamos estudar outro exemplo. Calcular o volume de um cubo cujas arestas quer dizer, as laterais, né, as linhas laterais, medem 4,3 metros. Foi o que eu disse. Se os valores forem iguais, não importa se sejam iguais ou diferentes. Então, vamos multiplicar comprimento, largura e altura. 4,3 vezes 4,3 vezes 4,3. Ao multiplicarmos os três valores, obteremos 79,507 metros cúbicos. Observe que a unidade se repete 3 vezes, por isso ela fica ao cubo. Né? Os volumes serão elevados ao cubo, de acordo com a unidade de medida. Beleza? Outro detalhe importante é aqui essa situação seguir, ó, em relação a qualquer tipo de sólido, seja cubo regular, cubo irregular, né? O cubo retangular, o cubo de lados iguais, ou mesmo cilindro. Aqui nós temos a regrinha para calcular o volume desse cilindro. V, volume, o símbolo de π, que como eu afirmei, o valor de π vale 3,14, vezes o raio ao quadrado, o raio aqui, ó, do centro à aresta do círculo aqui, 4, então fica 4 ao quadrado, vezes a altura, que a altura está indicando aqui, 6. E aí, nós sabemos que 4 ao quadrado dá 16, e quando multiplicamos 3,14 por 16 vezes 6, obtemos 301,44 metros cúbicos, todo o volume elevado ao cubo. Mas vamos considerar que na situação problema ele queira saber quantos litros comportam este volume. Para cada metro cúbico, nós teremos 1.000 litros. Um metro cúbico comporta 1.000 litros, né? Tem capacidade de 1.000 litros. Então, se eu quero saber a capacidade em litros desse volume de 301,44, eu multiplico o valor por 1.000. Então, 301,44 vezes 1.000, obtemos 301.440 litros. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre as noções básicas de como calcular o volume. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida aí pode entrar no TV e estarei à espera das respostas do desafio complementar. Assistam o vídeo com atenção, né? Todas as situações, e estarei postando a atividade do dia às 11 horas. Beleza? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Né? Não esquecendo que o nosso próximo encontro será na próxima quinzena, com a pontuação, né, que será avaliada em 3 pontos.
tá, pessoal?